Pessoal, boa noite. Espero e faço votos que todos vocês estejam bem. Aqui também, tudo bem com a graça de Deus. Estamos nós na nossa aula de número 11, ainda, né, com o livro, o resumo do livro do Lucchesi dentro da disciplina Avaliação de Aprendizagem. Então, conforme a gente for conversando na aula, né, vão fazendo aí os registros de vocês, as observações de vocês, para a gente atingir o objetivo do estudo deste livro, né? Mesmo sendo resumo, são as partes principais aí do livro. Bem, nós chegamos ao capítulo de número 8, que é o significado de entrega às metas. Então, a gente sabe que metas hoje é o que as escolas têm que cumprir, né? O livro do Lucchesi, ele não é um livro novo, mas é interessante que ele já trazia a ideia de metas. E hoje, principalmente as escolas estaduais, elas estão cheias, né, do cumprimento de metas. Então, o que nós temos aqui? Na vida, em nosso cotidiano, seguimos rotinas inconscientes, mas não ao acaso. Por trás existem forças agindo, e só nos damos conta quando olhamos para aquilo que já vivemos. Contudo, do ponto de vista consciente, temos metas a seguir, clareando assim nossos desejos. A ação, se não se procedida de um forte desejo, torna-se apática, sem vida, não se tem alegria e não atinge bons resultados. Então, vocês vejam só que interessante a forma que o Lucchesi traz desta máquina, né, que é o sistema educativo. Ele traz como algo que nós fazemos muitas vezes, até mesmo no inconsciente. E é por isso que faz com que o livro dele seja tão usado, né? Porque ele faz uma avaliação crítica da sociedade. Quando acreditamos e nos entregamos aos nossos desejos, as forças do universo conspiram a nosso favor e com isso conseguimos ótimos resultados. Aqui eu pulei um parágrafo que é: precisamos ter clareza de quais são esses desejos para nós e para a comunidade a qual prestamos serviço. Então, a educação, de acordo com esse livro, ele é sim, né, uma alavanca social, uma preocupação, tem que haver uma preocupação social do que ensinamos e para quem ensinamos. Pena que isso muitas das vezes está ficando de lado, né? A nossa ação consciente muitas das vezes está ficando de lado pela ação inconsciente, ou seja, por aquilo que nós fazemos, muitas vezes sem pensar o porquê que estamos fazendo, e isso se deve às cobranças, às exigências do sistema do qual fazemos parte. O significado da entrega do trabalho. Infelizmente, a visão que tem hoje do trabalho é que ele é um peso que não pode ser evitado. No entanto, o verdadeiro significado é que ele nos possibilita a aprender mais sobre nós mesmos, crescer, desenvolver e encontrar satisfação na vida. Para isso precisamos quebrar barreiras, promover mudanças, romper com nossas limitações e descobrir nossas habilidades. Aqui também eu acho, né, muito interessante da gente pensar. Por quê, gente? Porque na verdade o trabalho para nós, muitas das vezes, é isso que significa um peso, né? Um peso que nós carregamos, uma coisa sem sentido que temos que fazer para sobreviver. E a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Então, se a gente vê o trabalho só como esse peso, como é trazido aqui, como que nós vamos crescer? Como que nós vamos nos desenvolver? E principalmente, como nós vamos fazer o outro crescer
e se desenvolver. Então, quebrar barreiras, né? Ver ainda brilho numa área, por exemplo, que ela está muito obscura. É difícil? É muito difícil. Só que nós, aos poucos, independente de mudanças de sistema, porque a gente sabe que isso é muito difícil, mas ainda ter, né, a esperança de que a educação ela vale a pena, que o nosso trabalho tem um significado. Então é essa mensagem que Lucchesi deixa nessa parte do livro. Usamos esforços para suprir nossas necessidades básicas do dia a dia. Alguns incentivos conosco, potencial humano, e nos leva a um comportamento de competição e manipulação. Por isso necessitamos de nova filosofia de trabalho, baseada em qualidade e valores humanos. Valores humanos, qualidade, né? Deixar de ver a educação como uma mercadoria. Isso não é só para nós, mas o quanto seria importante que os sistemas entendessem isso, que a educação ela não é uma mercadoria, que ela não é algo que é custosa apenas, mas não, é algo que forma as pessoas e faz com que as pessoas sejam melhores em todas as áreas de desenvolvimento. É o trabalho embasado em competência que se consegue ver as dificuldades de nossa realidade e compartilhar com os outros o que se aprende. Só investigando nossos sentimentos com plena atenção, tentando saber nossos verdadeiros desejos, nos dedicando, iremos descobrir nossas metas e sonhos e conseguiremos fazer parte de tudo que realizamos. A obtenção de status, poder aquisitivo, acabam por restringir. Então, o que Lucchesi traz também? Que muitas vezes a questão da educação, do status, né, do poder aquisitivo, isso tudo a gente não vislumbra na educação. Isso é verdade, né, gente? O professor hoje, ele está muito mal visto, muito, não mal visto por ser alguém errado, mas a gente sabe que há também, né, professores que não têm uma qualidade no seu trabalho, mas também na questão de valorização. E tudo isso, muitas das vezes, vai desmotivando, né? E lógico, um profissional desmotivado é aquele que nem sempre vai conseguir desenvolver nos estudantes as habilidades necessárias. Nosso potencial humano. Ai, aqui eu repeti? Não. Não, o que eu fiz aqui? Não, eu não repeti, não. Eu só o finalzinho que eu repeti, que é o trabalho embasado em competência, que se consegue ver as dificuldades de nossa realidade e compartilhar com os outros o que se aprende. Aqui, só investigando nossos sentimentos com plena atenção, tentando saber nossos verdadeiros desejos, nos dedicando, iremos descobrir nossas metas e sonhos e conseguiremos fazer parte de tudo que realizamos. Então, o pertencimento. Professores dos anos iniciais vivem muito isso, né? O pertencimento. Já os professores dos maiores, nem tanto, porque o contato é menor com o estudante, o tempo que fica com ele é menor. Então, acaba assim, não tendo metas e sonhos coletivos, né? Passa aquele minuto na sala, dá a sua aula e pronto. Nós, os pedagogos, nós dividimos muitas coisas com as crianças das nossas vidas. Por quê? Porque nós ficamos muito tempo. E isso, gente, é muito importante e é de muita responsabilidade. Um professor dos anos iniciais, se ele não tiver o sentimento de pertencimento, ele vai trazer provavelmente uma dificuldade de aprendizagem muito grande para a sua turma. Por quê? Porque vai passando as coisas sem se ter um compromisso, né? Sem ter uma responsabilidade com o desenvolvimento de cada um. E os maiores, muitas vezes, eles
seguram o que vão falar, como se expressar, e os pequenos não. Então, os pequenos trazem para nós muitas coisas que a gente pode pensar, mas não é na escola para se falar isso, para se resolver isso. E de fato, muitas vezes não é, mas é a forma que eles conseguem, é onde, melhor dizendo, que eles conseguem encontrar alguém que apoia e que está junto. E para atender tudo isso, só se a gente tiver um olhar de compromisso, um olhar de amor. Se nós, professores da educação infantil, dos anos iniciais, tivermos aquela ideia de que, não, eu não sou psicóloga para ouvir isso, a gente tem que repensar o nosso papel. Planejamento, ainda do capítulo, né? Planejamento em geral e planejamento de ensino. Então, dentro desse capítulo, nós vamos conversar um pouquinho sobre planejar. Planejar é o ato de organizar metas e ações. O planejamento traz consigo a necessidade da satisfação. Para obter a necessária satisfação, existe um planejamento, ou seja, é estabelecido um ponto para onde deseja ir. Contudo, somente o planejamento não é suficiente. É necessária a execução. A ação é o meio mais fácil para construir resultados que, bem planejado, pode ser satisfatório. Então, essa reflexão que ele faz, né, sobre planejamento é o que de fato deveria acontecer na nossa prática. Nós sabemos para onde queremos ir, nós planejamos as possíveis, né? Porque nem sempre se acontece, mas nós planejamos as possíveis formas de se chegar aonde quer e em cima dessas possíveis formas de se chegar aonde se quer, a ação que eu vou usar para aquilo. Então, a gente, enquanto professor, a gente ouve muito isso. Planejamento, planejamento, né? Precisa planejar, precisa repensar. E isso, gente, é importante. Porque se não há um planejamento, a chance de dar certo é muito menor. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui da aula, né? Eu penso lá no começo do ano, do bimestre, seja lá como for, qual caminho eu vou seguir com os alunos, independente do que eu tenho que entregar para o coordenador ou não. Bom, eu pensei, eu já sei, então é assim que eu vou trilhar. Um texto como esse, por exemplo, que nós estamos trabalhando, ele não ia surtir o efeito que eu esperava se fosse no começo do semestre, né, ou do bimestre, porque ele é um texto bem pesado. A gente já precisa ter conhecido um pouco sobre avaliação para depois a gente trazer essa discussão. Então, a chance de eu conseguir um resultado positivo com vocês é muito maior. Por quê? Porque eu me preocupei. Eu não vou pegando as coisas ao léu. Porque existem textos, por exemplo, que eles são mais simples, existem textos que ele tem um foco teórico mais pesado, onde se precisa ter um embasamento anterior. Então, a gente precisa planejar. O planejamento, gente, ele é fundamental. Muitos professores cansam, né, de ouvir isso, ficam bravos. Ai, só se fala, o coordenador só fala de planejar, planejar, mas o planejamento, ele é o caminho. Ele é o caminho. Muitas vezes, a gente planejando, a gente pensando, esquematizando tudo, né? Acontece tropeço, não dá certo. Imagine se eu for jogando as coisas. Se eu for jogando de qualquer jeito, a chance de ter, né, da gente ter um sucesso e de se atingir um objetivo é muito menor. Mas, Raquel, por que isso tem a ver com a avaliação? Porque a avaliação, gente, ela é contínua, ela é de todo um processo. Então, se eu, enquanto professor, não montei esse processo de, né, de acordo com o necessário, se eu não observei
direito minha sala para pensar o que eu vou dar para a minha turma, como que eu vou ter lá no final uma avaliação positiva do trabalho? É a mesma coisa que eu dou exemplo para vocês quando a gente fala de atividades diferenciadas que os professores dão para os estudantes. Joga uma coisa aqui, joga uma coisa ali, um dia pinta, um dia faz interpretação de texto, um dia completa alfabeto, ou seja, não tem um planejamento, não tem uma linha, onde que vai chegar esse estudante? Que avaliação vai acontecer do processo ensino-aprendizagem? Né? Então, planejamento tem muito a ver com avaliação. Necessidade de atenção no planejamento. O que será que é o ponto de atenção? O que eu observo? O que eu penso? Né? O que eu considero para planejar? Para alcançar a satisfação, temos que planejar com sentimentos. Planejar com sentimentos é planejar com amor e com o coração. Temos que, muitas vezes, duvidar do método de planejar, procurando sempre melhorar. Temos que nos esforçar para que o coração esteja presente em nossas atividades, pois atividade sem amor é uma atividade sem vida. Olha que lição para nós, né? Que exemplo desse texto, que reflexão maravilhosa. O trabalhar, o dar aula, né? Necessita de amor. Se eu não colocar o amor no que eu faço, aquilo se torna algo sem vida. Necessidade de conhecimento na atividade de planejar. Conhecimento. Que conhecimento que eu tenho que ter, né? É o conhecimento só da matéria? Com base no que nós estamos vendo nesse capítulo, onde Lucchesi traz muito a ideia do amor, a ideia do compromisso, a ideia da responsabilidade. Será que é só o conhecimento que eu tenho que ter? Será que só isso já garante o meu bom planejamento? Não, né? Se ele está falando para nós de um planejamento com vida, esse planejamento tem que ter o quê? O conhecimento do meu estudante, o conhecimento do que ele sabe, do que ele não sabe, os conhecimentos prévios dele. Ou seja, o planejamento, gente, é algo de muita importância e responsabilidade na prática educativa. Porque, segundo ele, né, essa ideia do amor, da responsabilidade, do trazer com vida, e agora esse segundo ponto, conhecimento, não é só o conhecimento do conteúdo. Eu conhecer só o meu conteúdo, por mais simples que seja, porque muitas vezes da educação, né, infantil, dos anos iniciais, nem é um conteúdo tão difícil, não é só conhecer o conteúdo, é conhecer muito mais a minha turma, a minha sala. Deve-se ter uma base sobre o tema a ser planejado, pois ao lado da atenção plena caminha o conhecimento. Então, alinhado o conhecimento e o conhecimento da turma. No caso, se ensino e aprendizagem torna-se necessário o conhecimento seguro sobre o que se deseja na educação. O planejamento sem conhecimento será uma máquina morta. Então, novamente, a ideia do quê? Do conhecer, né? Do saber, do pensar e do agir, partindo daquilo que o nosso estudante sabe. Os conhecimentos prévios, eles são a base, né, para a gente planejar. A avaliação, né, como se fala, como a gente já ouviu, né, a prova inicial. Não é uma prova inicial, é uma avaliação. É aquilo que a gente pensa, querer do estudante e pensa que ele já tem. Então, eu pego, por exemplo, no segundo ano, eu penso assim, bom,
Eu espero que esse segundo ano já esteja alfabetizado. Por quê? Porque no segundo ano eu quero ensinar isso, isso e isso. Só que para eu exercer isso que eu quero, executar isso que eu quero, eu tenho que saber onde ele está. E aí que surge a avaliação inicial, a sondagem, né? O diagnóstico, como vai tendo aí nome em vários lugares. É isso aí. É a partir disso, é aí que eu começo, né? E traz para a gente, então, essa questão do quê? Do conhecimento, do planejar. Planejamento na atividade pedagógica com atividade coletiva. A atividade de planejar é uma atividade coletiva. Esta deverá contar com todos os indivíduos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Então, como pode ser possível que alguns educadores planejem e trabalhem sozinhos? Na prática, isso acontece muito, porém todos sabem da consequência de uma atividade escolar isolada. Eu ouço muito, né, os professores tutores, por exemplo, que falam disso, que nem o planejamento ali, eu, enquanto professor regente da sala, e o professor tutor ou estagiário que está ali para fazer um trabalho com com algum estudante, né, com deficiência, com transtorno, né, se conversam, se, se interagem para planejar. Imagine pensarmos numa escola. E isso, gente, é necessário. O quanto seria bom que todos nós professores tivesse um coletivo mesmo, não conversasse do estudante só no conselho de classe, mas conversar desde sempre, né? Quem é essa criança? Como que a gente trabalha com ele? O que que a gente pode fazer, né? Vamos pensar juntos no que fazer, no que trilhar. Por quê? Porque o planejamento escolar, o processo de ensino-aprendizagem, ele não é vazio, ele não é de um só. Então, isso é uma utopia? É, a gente sabe que não acontece. Mas se acontecesse, a chance da gente ter uma escola, né, de qualidade, um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, seria muito melhor. Um planejamento coletivo. Muitas vezes, em ATPC, em reunião pedagógica, se passa, né, a rotina da semana, alguma coisa que vai ser feita, alguma atividade, o coordenador diz aí as obrigações que a gente tem que fazer durante a semana, mas o estudante se planeja no coletivo para ele, né? Muitas vezes isso fica de lado e isso é algo de enorme importância. Execução do planejamento do ensino. Tudo que é planejado precisa ser executado com dedicação, amor, conhecimento e coletividade. A parceria na execução depende da entrega de cada indivíduo na tarefa assumida. Com isso, a ação e a realização se dão o mais próximo do desejado. Volto a dar o exemplo do ensino fundamental anos finais. Um professor é respeitoso com os alunos. O outro entra, já chega gritando. O outro não faz cobrança nenhuma. O outro cobra demais. E aí, né? Se a gente mandou para o ensino fundamental anos finais, se a gente mandou dos anos do ensino fundamental anos iniciais, mandamos para os anos finais uma criança despreparada, uma criança que ainda não lê, uma criança que ainda não conhece as operações básicas, uma criança que ainda não desenvolveu as habilidades estruturantes. Como que essa criança vai se sair no ensino fundamental anos finais? Onde ele vai encontrar, de cada 45, 50 minutos, um professor com um perfil, né? E daí eu volto a dizer, será que em qualquer modalidade de ensino, será que em qualquer ano série não seria importante o planejamento coletivo? Que a escola desse um tempo para a gente
pensar sobre o estudante que nós temos, isso seria de enorme importância, né, gente? A avaliação. A atividade de avaliar caracteriza-se como um meio de crescimento do resultado satisfatório. Logicamente, se a avaliação não for apenas para mensurar, se a avaliação for um processo também de crescimento. Podemos verificar que no cotidiano, tanto em atos simples como complexos, a avaliação subsidia a obtenção de resultados satisfatórios. Planejamento e avaliação são atos que estão a serviço da construção de resultados satisfatórios. Enquanto o planejamento traça os caminhos, a avaliação ajuda no redirecionamento que vem a ser no percurso da ação. Então, a avaliação, ela vai se transformar em algo que melhore o processo ensino-aprendizagem se ela tiver o objetivo diagnóstico. Não é? Eu avalio para, de fato, saber as fragilidades que ainda estão acontecendo no processo ensino-aprendizagem, não só no processo aprendizagem. Porque muitas vezes a gente esquece que o ensino também tem que ser avaliado. O que eu faço também tem que ser avaliado. Se a turma inteira não atingiu, né, o mínimo que se espera, não é só a aprendizagem que está ruim e que precisa ser revista, é também o processo de ensino. Em decorrência de padrões históricos sociais que se tornam crônicos em nossas práticas pedagógicas e escolares, a avaliação assumiu a prática de provas e exames, o que gerou um desvio no uso da avaliação. Então, as provas e os exames, apenas com caráter punitivo, elas não atendem o objetivo de avaliação. A avaliação não é isso. A avaliação é parar e observar como estamos, o que precisamos mudar, o que precisamos voltar e o que podemos manter. Aonde eu parei? O que gerou um desvio que, em vez de ser utilizada para a construção de resultados satisfatórios, tornou-se um meio de classificar os educandos e decidir sobre seus destinos no momento de suas vidas escolares. Então, a avaliação, ela é descaracterizada, o real papel da avaliação, ele é descaracterizado quando se pensa apenas no quê? Em classificar, né? Em punir, e não em mudar, e não em pensar e rever planos. Avaliação e entrega. O ato de avaliar também exige a entrega ao desejo de que o educando cresça e se desenvolva. Possibilita o envolvimento como processo do educador, estando sempre atento às suas necessidades. Ninguém cresce sem ação, e a ação contém dentro de si uma disciplina. A avaliação é uma forma de tomar consciência sobre o significado da ação na construção do desejo que lhe deu origem. Então, vamos voltar desde o comecinho da aula de hoje, né? A gente planejou, a gente agiu, e lá no final o resultado, quando avaliado, não foi o que se esperava. O que eu preciso fazer? Rever o planejamento e rever a ação. E muitas vezes o que nós fazemos? A gente só culpa o estudante. Não estudou, não prestou atenção, não conseguiu. Mas, Raquel, então, o estudante indisciplinado, aquele que não participa, é errado eu dar uma nota para ele baixa, por exemplo? Não, não é. Só que nós temos que pensar que não são todos assim, né? Aquele estudante que de fato não faz nada, não presta atenção, não participa de nada, lógico que a nota dele não vai ser uma nota igual ao do outro que participa, que faz tudo,
que nas avaliações, nas provas, nos exames saiu bem. Só que nós não podemos ver a prova apenas dessa forma. Como teve uma nota ruim, é culpa do aluno. Nós já vimos os vários tipos de avaliação. Então, nós temos que pensar nisso, né? Não só usar a avaliação de uma determinada forma, de um determinado ponto, mas usar a avaliação dentro dos vários modelos e dos vários objetivos que ela tem. Concluindo, planejamento, execução e avaliação são recursos da busca de um desejo. Para tanto, é preciso saber qual é o desejo e entregar-se a eles. As ações pedagógicas que praticamos junto aos nossos educandos devem querer estar entregues a ele, a fim de que possamos construir resultados satisfatórios, auxiliando o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, processando nosso autocrescimento. Então, quem está na escola como professor, nós sabemos que nós estamos lá para o estudante, para formar aquelas pessoas, né? O nosso foco é para ele. Tudo que eu faço, tudo que nós preparamos tem que ser para o crescimento dele. E o crescimento do nosso estudante precisaria ser, né, a válvula propulsora para o nosso próprio crescimento, para a nossa felicidade. Estarmos felizes porque vemos nossos estudantes crescer. Aqui nós entramos no capítulo 9, então eu paro aqui, né? Deu o tempo certinho, e daí na próxima aula a gente parte daqui. A tarefa de hoje, pessoal, é, né, esse resumo, essa análise do que a gente desenvolveu hoje no capítulo 8, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, né? E muito obrigada pela atenção de todos.